Vamos falar um pouco sobre o sistema renal no organismo humano, que também conhecemos como sistema excretor ou sistema urinário. Antes de falar sobre esse sistema, vamos entender um pouquinho que substâncias nós denominamos como excretas, né? A gente às vezes confunde um pouquinho excreta com substâncias secretadas. Os excretas, como está implícito aqui, né, são aquelas substâncias que, dentro do metabolismo celular, são produzidas, como por exemplo a ureia, o ácido úrico, e que o nosso corpo não assimila. Além dessas substâncias, existem outras, como é o caso, por exemplo, do gás carbônico. Então, as nossas células, elas produzem substâncias que nós denominamos excretas. Na verdade, os excretas são resultados de um metabolismo celular, sendo que esse produto são substâncias que serão eliminadas, por serem tóxicas às nossas células ou à nossa corrente sanguínea. No caso, a forma de excretar seria a partir da liberação do suor, que nesse caso vai acontecer pelos poros da pele. O suor ele pode excretar tanto ureia como outras substâncias em excesso. A urina, que seria o nosso principal sistema excretor, né, liberando a partir do sistema urinário vários excretas, principalmente os excretas nitrogenados, e também o gás carbônico, que é liberado pelo nosso sistema respiratório. O gás carbônico, ele é um gás produzido no processo de respiração celular, porém, 75% dele não é aproveitado pelo nosso organismo, então automaticamente ele será eliminado. Temos então aqui uma tabela, só lembrando, né, que tipo de excreções podemos realizar. Então, a partir da expiração, que é o processo, um segundo processo da respiração, nós vamos liberar o gás carbônico. A partir do suor, que nós vamos liberar os sais minerais, mas liberamos também a ureia. Nós somos seres denominados ureotélicos. E pela urina, que nós vamos liberar excesso de substâncias na nossa corrente sanguínea e junto a isso o ácido úrico e ureia. Lembrando, né, nós absorvemos a água, os sais minerais a partir da nossa alimentação, realizamos a inalação do oxigênio a partir da inspiração. Quando esses elementos eles chegam em nível celular, serão aproveitados em processos metabólicos, gerarão resíduos que serão eliminados pelos processos que já falamos anteriormente. O nosso suor, né, é, na verdade, também uma secreção, então é uma das substâncias que nós podemos considerar secreção e excreção ao mesmo tempo. Porque, além de liberar excretas, o suor também tem função no nosso organismo, como, por exemplo, contribuir para a nossa temperatura corpórea se manter constante. Então, o suor, ele é um excreta por eliminar ureia, ácido úrico, cloreto de sódio, mas ele também é uma secreção por ter uma função importante no nosso organismo. O nosso sistema excretor ou sistema urinário, que será o sistema que nós vamos dar mais ênfase aqui na nossa aula, ele tem funções que são primordiais no nosso organismo. A função principal seria a eliminação dos resíduos tóxicos, que são os excretas que nós acabamos de falar, e também fazendo assim uma contribuição grande, né, para manter o processo que nós chamamos de homeostase, que seria o equilíbrio de funcionamento do nosso corpo. Ao funcionar, o sistema excretor também vai manter um controle da nossa pressão arterial, a nossa pressão sanguínea, e faz também a manutenção do pH ou do potencial hidrogeniônico da corrente sanguínea. Em relação aos órgãos que vão compor o sistema excretor, esses órgãos eles são abdominais posteriores, sendo composto por um par de rins, que tem esse formato de um caroço de feijão, são órgãos vermelho escuros, falaremos já sobre as funções dos rins. 2 tubos finos, né, que percorrem a nossa região abdominal, que são denominadas uréteres.
um saco oco de armazenamento denominado bexiga urinária, que já vai ficar na nossa região ventral, e um tubo de eliminação denominado uretra. Então, são poucos órgãos que compõem a estrutura do sistema excretor, sendo que eles apresentam características importantes e funções específicas. No caso dos uréteres, que são os tubos de condução da urina dos rins, que é o local de formação da urina e de filtração do sangue, até a bexiga urinária, vai ser conduzido por canais denominados uréteres. Esses uréteres, eles têm entre 25 e 30 centímetros de comprimento. São tubos que vão de 7 até 3 centímetros de diâmetro e que vão ter a função de conduzir a urina formada no interior dos rins para ficar armazenada temporariamente na bexiga urinária. No caso da bexiga, o valor básico de volume armazenado será em torno de 300 ml. Esse volume ele pode variar quando consideramos bexiga do sistema masculino e do sistema feminino. E esse órgão é um órgão oco muscular com função de armazenar temporariamente a urina antes dela ser eliminada para o meio externo a partir da uretra, que é um tubo que vai exatamente conduzir essa urina para o meio externo e que pode ter entre 3 e 20 centímetros de comprimento, dependendo do aparelho em questão. Então, no caso, fazendo um resumo das funções, os rins seriam os locais onde a urina vai ser produzida a partir da filtração sanguínea. Os uréteres são tubos que vão conduzir a urina até a bexiga urinária. A bexiga, ela é um órgão que vai armazenar temporariamente essa urina, que quando for eliminada para o meio externo, vai ser conduzida através de um tubo denominado uretra. Então, conhecendo os órgãos e a função geral desses órgãos no nosso sistema urinário ou sistema renal, vamos falar um pouquinho agora de maneira mais específica sobre essa filtração, esse funcionamento dos rins para retirada de substâncias em excesso ou de excretas ou de toxinas da nossa corrente sanguínea. Então, os rins, eles apresentam várias partes, onde, o sistema urinário ele inicia na região mais externa, denominada córtex renal, e se estende até a medula renal, onde vai ter contato com a ureter, que é o tubo de condução. Os rins eles têm a função de retirar as impurezas do sangue, realizando a filtração sanguínea e, consequentemente, a formação da urina. Apresentam subunidades microscópicas, milhares delas denominadas néfrons. Então, a filtração da urina acontece especificamente na região dos néfrons, que são estruturas microscópicas, são subunidades de filtração renal. E esses néfrons, eles são formados basicamente por duas partes, o glomérulo de Malpighi e os túbulos renais, onde acontece consequentemente a filtração do sangue e a formação da urina, como nós vamos ver mais à frente. Então, aqui é a estrutura dos néfrons. Ele apresenta uma cápsula, que antigamente era chamada de cápsula de Bowman. Hoje nós chamamos de cápsula glomerular. Essa cápsula ela vai envolver um emaranhado de artérias, que são chamadas de glomérulo. Esse sangue, quando ele vem da corrente sanguínea, ele chega até o glomérulo e, por pressão, já que esses tubos são muito finos, vão passar uma substância denominada filtrado em direção aos túbulos renais. Enquanto esse filtrado vai passando pelos túbulos renais, que é composto pelos túbulos proximal, a alça de Henle, ou denominada atualmente como alça néfrica, e os túbulos distais, vai havendo uma interação desse filtrado com capilares sanguíneos que estão aí acima desses túbulos renais, que por difusão vão receber parte das substâncias que foram retiradas durante a filtração na cápsula e devolvê-las para o sangue. Então, aqui na cápsula vai acontecer a filtração.
Os túbulos renais conduzirão uma substância denominada filtrado. Parte das substâncias que compõem esse filtrado vão ser devolvidas à corrente sanguínea, como por exemplo o sódio, a água e vários outros íons, e o que restar ao final dessa condução passará em direção ao tubo coletor, ao ducto ou tubo coletor, e só assim será denominado urina. Esse ducto coletor, ele tem contato com os uréteres e esses conduzirão a urina em direção à bexiga urinária. Então, quais são os processos que ocorrerão no néfron, que é toda essa subunidade de filtração dentro dos rins? A filtração na cápsula, a condução do filtrado e a devolução de substâncias para a corrente sanguínea nos túbulos renais e a condução da urina em direção ao ducto coletor. Bom, no caso da filtração glomerular, parte do plasma sanguíneo sairá da corrente sanguínea em direção à cápsula de Bowman, e isso acontecerá sob uma pressão muito alta de circulação do sangue. O sangue, quando ele vem da corrente sanguínea, ele vai chegar até os rins a partir da artéria renal. E após todo esse processo de filtração, será devolvido à corrente sanguínea pela veia renal, que terá contato com a veia cava, levando o sangue em direção ao coração. Então, quem são as substâncias que vão ser filtradas durante esse processo? A água e sais minerais, aminoácidos, vitaminas que estiverem em excesso na corrente sanguínea, os excretas, a glicose e parte dessas substâncias, como os aminoácidos e a glicose, serão 100% devolvidos à corrente sanguínea durante a passagem pelos túbulos renais. Caso aconteça a presença, por exemplo, de glicose no exame de urina, essa glicose não sendo devolvida 100% para a corrente sanguínea, isso pode indicar o excesso de açúcar na corrente sanguínea, o que pode levar a um diagnóstico de diabetes. Umas substâncias que não podem aparecer por serem macromoléculas, não podem aparecer no nosso exame de urina, são as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, e proteínas por serem macromoléculas. A presença dessas substâncias no exame de urina pode indicar lesão nos túbulos renais, que podem ser provenientes de cálculos renais. Então, durante a filtração na cápsula glomerular, ou chamada cápsula de Bowman, vai ser passado, em torno de 1.400 litros de sangue. Essa passagem ela é constante, o sangue ele sempre circula, fazendo esse percurso antes de ir em direção ao coração. O filtrado ele vai ser em torno de 180 litros por dia, porém a maior parte dessas substâncias serão devolvidas para a corrente sanguínea. Então, ao longo do dia, de 180 litros que serão filtrados da corrente sanguínea, se formarão em torno de 2 litros de urina. O restante voltará para a corrente sanguínea. E nessa forma, o sangue, a cada minuto, vai passando por dentro dessas cápsulas, sendo filtrado para que as impurezas sejam retiradas. Então, como foi dito, as substâncias que são úteis vão ser devolvidas, a gente chama isso de reabsorção, a reabsorção tubular. Então, os túbulos eles são encobertos por uma rede de capilares sanguíneos e por transporte ativo, as células renais elas devolverão essas substâncias em direção à corrente sanguínea. Essa imagem aqui vai mostrar exatamente quem são as substâncias que são devolvidas em cada região dos túbulos renais. Então, quando o filtrado ele vai passando pelos túbulos proximais, que são os primeiros túbulos que vão ter contato com o filtrado, vai ser devolvido sódio, água, glicose, 100% de glicose, 100% das proteínas. Na alça néfrica vai haver a devolução de uma boa parte da água que foi retirada do sangue, sódio e cloreto e ureia. A ureia
ela vai continuar, na verdade, nos túbulos, porque ela precisa ser retirada da nossa corrente sanguínea. Ao longo que vai se chegando aqui no final dos túbulos renais, mais água e mais íons serão devolvidos à nossa corrente sanguínea. Essa devolução ela vai acontecer por retroalimentação, dependendo da necessidade do nosso corpo. Quem vai trabalhar nesse processo de controle são hormônios, o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai favorecer a reabsorção de água nos túbulos renais. Esse ADH ele é liberado pela neurohipófise, e a aldosterona, que é um hormônio que vai fazer o controle do sódio e que nós vamos falar sobre ele mais à frente, porque ele vai contribuir, na verdade, para o controle da nossa pressão arterial, fazendo assim a reabsorção de sódio nos túbulos renais. Mais à frente, a gente vai ver aí um sistema que trabalha em prol de associar o funcionamento renal à pressão arterial, ao controle da pressão arterial. O que seria a secreção tubular? As substâncias que não são reabsorvidas são conduzidas através dos túbulos renais, e essas substâncias é que vão compor a substância que nós chamamos de urina. A urina pode ser composta pelo que, basicamente? Por água, principalmente, ureia, ácido úrico, urobilina, cloreto de sódio, fosfato de potássio, cálcio, sais minerais e outras substâncias que o corpo possa vir a ter em excesso na corrente sanguínea, que será eliminado. O nosso corpo ele recebe a ação do ADH, fazendo a absorção de água para que haja um controle da osmorregulação orgânica. Então, em condições normais, parte da água que foi filtrada lá no glomérulo vai ser devolvida para a corrente sanguínea, e uma pequena parte dessa água formará a urina. Em condições adversas, como por exemplo na ingestão de álcool, o ADH vai parar de ser produzido temporariamente. Em outras situações, como também a diabetes insípidos, que é a doença da queda de produção do ADH, essa água não vai ser reabsorvida pela corrente sanguínea, aqui na situação exatamente pela presença do álcool, e a nossa urina ela será muito diluída, ela terá uma grande quantidade de água. Quando isso acontece, uma disfunção do ADH pela ingestão de álcool, a consequência é exatamente a sensação de desidratação, que seria a sede, a dor de cabeça e o mau funcionamento das células orgânicas, sendo que essa situação ela é temporária. Após o álcool ser degradado pelas células do corpo, o ADH ele volta a ser produzido normalmente. A regulação da função renal ela está relacionada com a osmorregulação. E aí, nesse caso, a gente não pode perder 100% da água no nosso corpo. Então, a nossa urina, geralmente, ela é mais concentrada. Ela libera mais substâncias diluídas na água do que a própria água. Quem faz essa devolução é exatamente o ADH. Então, quando a urina está mais concentrada, significa dizer que a reabsorção de água está acontecendo de maneira mais intensa. Geralmente, quem vai indicar é o próprio organismo para que se mantenha o processo de equilíbrio que nós chamamos de homeostase. Além do ADH, como foi dito, nós temos também a aldosterona. É um hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais e que, como foi dito, trabalha atua aumentando a reabsorção de sódio nos túbulos renais. Quando o sódio ele é reabsorvido, ele vai aumentar o potencial de retenção de água no organismo, fazendo assim com que aconteça o aumento da pressão arterial. Então, a aldosterona, ela atua equilibrando o nosso processo de pressão arterial quando essa pressão está baixa. Então, aumenta-se a quantidade de sódio na corrente sanguínea, aumenta-se a quantidade de água, aumenta sim a pressão que o sangue vai exercer na parede das artérias. Os rins, eles também atuam nesse processo
a partir de um sistema denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando a nossa pressão ela cai até valores abaixo da normalidade, o rim ele começa a liberar uma substância denominada renina. Existem células no nosso aparelho glomerular, chamadas células justaglomerulares, que vão produzir e liberar a renina na corrente sanguínea. A renina ela atua como uma enzima conversora, fazendo assim com que haja uma transformação do angiotensinogênio, que é uma substância liberada pelo fígado, numa substância chamada angiotensina. A angiotensina tem um efeito rápido no organismo. Então, a enzima denominada enzima conversora de angiotensina, transforma essa angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela também demora pouco tempo na corrente sanguínea, em torno de 1 a 3 minutos. E antes disso, ela tem que realizar os seus trabalhos, que são bastante importantes. Ela vai atuar realizando a vasoconstrição das paredes do endotélio, fazendo com que aconteça um aumento da pressão arterial. Ela vai possibilitar o aumento da reabsorção nos túbulos renais e ela vai ativar o funcionamento da aldosterona. Então, o que a gente tem aqui? Uma substância que é produzida por células renais que vão ativar uma outra substância que é liberada pelo fígado, que atua fazendo com que os vasos sanguíneos, a reabsorção renal e a aldosterona aumentem a nossa pressão arterial. Quando essa pressão chega nos seus níveis adequados, dentro da normalidade, esse processo é inativado e vai acontecer o processo inverso. Vai haver uma dilatação dos vasos sanguíneos, a redução da reabsorção dos túbulos renais e uma parada temporária de produção da aldosterona. Então, são processos antagônicos que ficam ocorrendo para que o nosso sistema de pressão arterial funcione dentro da normalidade. Bom, quando o nosso sistema urinário está funcionando, é necessário que nós tenhamos cuidado com algumas substâncias que podem ser ingeridas, que podem alterar o funcionamento desse sistema. O excesso de sal, por exemplo, vai fazer com que haja um aumento de sódio na corrente sanguínea, podendo favorecer um desequilíbrio e um aumento da nossa pressão arterial. No caso das carnes, qual é a relação? A carne, ela libera substâncias que vão ser convertidas em ureia. E essa ureia, ela pode sobrecarregar o funcionamento renal, podendo causar cálculos renais, como são chamados, ou as famosas pedras nos rins. Consumo de bebida alcoólica, porque nós vimos que o álcool, ele inibe a ação dos hormônios que controlam a reabsorção de água, podendo causar, assim, uma perda de água em excesso na nossa corrente sanguínea. E a ingestão de água, que tem que ser diária e tem que ser constante, porque em alguns processos a água ela é produzida dentro das nossas células, mas a quantidade de água que nós produzimos não é suficiente para manter o nosso metabolismo adequado. A água é o meio metabólico de todas as reações orgânicas, por esse motivo ela precisa estar presente. Bom, pessoal, sobre a fisiologia do sistema renal, era isso. Eu espero que tenha sido bem compreendido e até a próxima.